Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Diz assim, nós vamos ler a princípio até o verso 5, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tua presença. E pedimos que nesse instante que temos lido a Tua Santa Palavra, que o Senhor venha falar conosco. Que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento e nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu gosto de assistir algumas séries, né? E duas delas, né? Eu estava assistindo que num determinado momento lá fala sobre luz e trevas, né? Uma dessas séries é um desenho animado, né, que é da Liga da Justiça. Eu gosto muito da Liga da Justiça, né? E há um momento lá que eles estão lutando, né? Toda a Liga da Justiça ali está lutando com seres de mundos paralelos, inclusive, né? E eles não conseguem vencer, porque é um número muito grande de seres da escuridão, né? E há um momento que eles estão lá usando a força, todos os poderes que eles têm, e nada está dando resultado. Aí a Mulher Maravilha, né? Ela tira o laço dela, né? Que é o laço da verdade, e ela diz o seguinte: a luz da verdade consome a escuridão. E aí ela usa o laço dela lá contra aqueles seres da escuridão, e ela começa a vencer. Mas antes disso ela fala justamente isso, que a luz da verdade consome a escuridão. Uma outra série que eu estava assistindo, né, que eu já terminei, talvez alguns também devam ter assistido, que é do Senhor dos Anéis, né, Os Anéis do Poder. É uma série até recente, né? E eles também estão lutando lá com os seres da escuridão, etc e tal, né? E a um determinado momento, quase no finalzinho da série já, que o Lord Celebrimbor, ele diz o seguinte: os elfos precisam saber que não é a força que vence as trevas, mas a luz. A luz é que vence as trevas. E aí eu pensando nessas coisas, né, eu já estava com esse texto de João, na verdade todo o Evangelho de João, que nós já estudamos, né, com o pastor Silvio e com o pastor Samuel aqui. Eu estava com esse Evangelho no coração já há mais de um mês, né? E me veio justamente esse texto em que Jesus diz que é a luz. E eu fazendo um paralelo, né, nesse final de ano, com os prognósticos para o próximo ano. E o que a gente vê, né, é que todos os prognósticos, principalmente para o Brasil, né, falando relacionado a nós aqui, na nossa nação, mas isso também está retratado no mundo, os prognósticos não são muito bons, né? No geral, as perspectivas para o mundo, né, estão bem sombrias e recheadas de incertezas. Inclusive aqui na nossa nação, apesar de algumas narrativas, o senso geral é de incerteza, o senso geral é de que as coisas estão bem sombrias, né? E eu acabo meio que vendo isso um pouco refletido nas decorações do fim de ano. Pelo menos nos lugares que eu passei, eu não vi muitas luzes como nos anos passados, né? As árvores não estão tão bem enfeitadas como
a gente via antigamente, uma rua ou outra, né? Em alguns lugares você vê uma casa ou outra assim com algumas luzes, mas não são muitas casas, não são muitas árvores, né? A não ser nos lugares mais próximos, nos lugares mais comerciais, assim, né? A gente vê um pouco mais de luz, né? Pelo menos nos lugares que eu tenho passado, né? Até mesmo na Avenida Paulista, né? Esses dias eu passei na Avenida Paulista, na semana passada, e vi lá, não está aquela coisa assim, né? Como eu já tinha visto anteriormente, né? E pensando nisso, as decorações estão bem decepcionantes até, né? E para mim isso reflete um pouco a falta de fé, a falta de esperança que toma conta dos corações, né, das pessoas. As pessoas realmente, a humanidade realmente não tem uma esperança firme, não tem uma perspectiva muito clara do que está por vir e nem da maneira como estão vivendo. E olhando para o evangelho aqui de João, né, o que nós vemos João tendo dois grandes propósitos, né? Como eu já disse, nós já estudamos esse evangelho, e eu recomendo que você assista de novo, né? Porque está no nosso canal do YouTube. Se você puder ver essa série novamente, vai ser muito edificante para a sua vida. Mas João tem dois grandes propósitos ao escrever esse evangelho. O primeiro, né, que a gente vê quase lá no final do seu evangelho, que está no capítulo 20, verso 31, que diz assim, ele diz assim: esses porém, né, os sinais, está falando dos sinais, esses porém foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Esse é o grande propósito de João ter escrito o seu evangelho. Ele quis mostrar para os irmãos ali do primeiro século que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que todos aqueles que pudessem crer nele, ou que crescem nesse, pudessem ter em Cristo vida, e vida em seu nome. E isso também por quê? Porque o João ele tinha um propósito de combater um pensamento, né, daquela época, que já era muito forte, que negava a divindade de Jesus, né? É por isso que João registra no seu evangelho 7 grandes declarações, né, de Jesus, né, que afirmam onde Jesus de fato se identifica como sendo Deus, né, usando inclusive as mesmas expressões, ou a mesma expressão que Deus usou para com o seu povo lá no Antigo Testamento, ou seja, o eu sou. Por 7 vezes nós vemos João relatando essa declaração de Jesus de que ele é. Então nós vemos, eu marquei aqui, né, Jesus declarando que ele é o pão da vida, que ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor. Jesus sempre dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E eu falei 6 aqui, né? E o 7º está justamente a segunda declaração, onde Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E é nisso que eu quero me concentrar nessa mensagem, nessa declaração que Jesus diz lá em João 8,12. Você pode abrir, por favor, em João 8,12, que Jesus faz esta afirmação contundente, né? O que Jesus diz aí? Ele diz: então Jesus voltou a falar-lhes o seguinte: eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. O apóstolo João, então, nesse propósito, né, ele mostra Jesus fazendo essa declaração, que Jesus é a luz do mundo, porque ele, Jesus, veio para, em primeiro lugar, para salvar o homem da sua perdição, da perdição do pecado e da condenação do inferno. Quando ele diz que ele é a luz do mundo, ele está dizendo que ele veio para salvar o homem da perdição do pecado. Aliás, há muitos, né, que
não só afirmavam naquela época, né, mas também afirmam hoje que o inferno não existe, né? Que é mais uma invenção do homem, né, para assustar o homem, para subjugar as pessoas. Mas a verdade é que o inferno existe. Ele é cruel e quem for para lá estará perdido eternamente, estará eternamente afastado de Deus e passará toda a eternidade sofrendo, porque o inferno é real, o inferno existe. Então nós não podemos fingir ou achar que aquilo que a Bíblia diz acerca do inferno é simplesmente uma figura, ou é uma situação em que só para a gente ficar com medo. Não, o inferno é real, assim como o céu é real, assim como a eternidade com Deus é real, a eternidade sem Deus também é real. E tudo vai depender, a eternidade que você vai passar vai depender de você crer ou não em Jesus. Aquele que crê em Jesus passará a eternidade com Ele. Quem não crer em Jesus passará a eternidade longe dele, num sofrimento eterno e inimaginável. Esta é a realidade da humanidade, é a realidade futura da humanidade. Quem crê em Jesus está salvo, quem não crer já está condenado. E o grande alerta que nós precisamos ter sempre em nossa mente e coração é que nós precisamos crer em Jesus, entregar a nossa vida a Ele e depender dEle, porque Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos libertar da escravidão do pecado, Ele veio para que nós pudéssemos, Jesus veio para nos religar a Deus, que Ele veio para nos reconciliar com Deus. E essa reconciliação só é possível por meio de Jesus, que é a luz do mundo, a luz dos homens. Amém? Então não caia nessa conversa de que o inferno não existe, de que isso é uma invenção para te assustar. Não, não é uma invenção, uma filosofia, um conceito para te assustar. É uma realidade. É uma realidade. Em Isaías, no capítulo 9, verso 2, o profeta diz o seguinte: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Essa é a profecia que Isaías, uma das profecias, né, que Isaías declarou, que o povo que andava em trevas. Quem andava em trevas? Nós estávamos em trevas, porque nós estávamos afastados da graça de Deus. Até que Cristo nos alcançou, nós estávamos afastados, nós estávamos andando em trevas. E todos aqueles que estão longe de Cristo estão andando em trevas. Mas Jesus veio, e quando Ele veio, Ele fez resplandecer a sua luz sobre nós, iluminou o nosso coração e a nossa mente, e então nós, por meio dele, fomos reconciliados com o Pai. Como luz do mundo, Jesus veio justamente para isso. Ele veio cumprir inclusive as promessas, todas as promessas das Escrituras a esse respeito, né? Tanto em Isaías, né, a gente pode ver, não vou ler, mas você pode ler depois, Isaías 42, no verso 9, Daniel capítulo 2, verso 22, declaram claramente que o Messias viria para a salvação, mas salvação não só dos judeus. Jesus, quando no Novo Testamento ele declara que Ele é a luz dos homens e a luz do mundo, Ele está declarando também que Ele é a salvação dos judeus e também dos gentios, de toda a humanidade, de todos aqueles que creem nele, independente de serem judeus ou não. Porque Jesus é a luz que veio ao mundo, e um mundo que estava em trevas. É claro que a gente faz uma associação com Gênesis, né? Lá no capítulo 1, que o mundo estava sem forma e vazia, e estava um caos, e Deus então ordenou: haja luz, e houve luz, e a luz que rompeu com as trevas, com o caos que havia no mundo, né? Ali no caso no mundo físico, né? Foi dissipada
pela luz, e essa luz era o próprio Jesus. Jesus agindo no mundo físico, dissipando o caos que havia ali, dissipando as trevas e trazendo luz para o mundo. Mas nesse sentido aqui do Novo Testamento, Jesus ele também vem como luz, mas não somente para intervir no mundo físico, mas principalmente para intervir na escuridão do nosso coração. Ele vem para trazer luz ao caos da nossa vida longe de Deus. Ele vem para que essa escuridão que o pecado lançou sobre nós fosse dissipada. E Ele é o único que pode fazer isso. Ninguém mais poderia fazer isso. Todos os nossos esforços para iluminarmos a nós mesmos é ilusório, é subjetivo, não tem eficácia alguma. Mas Jesus veio a este mundo em trevas. Ele alcançou a raça humana que padecia, nessas trevas, sem esperança, até que Ele então, com o seu poder e com a sua autoridade, com a sua glória, iluminou o homem pecador e dissipou dos nossos corações todas as trevas. E não somente isso, mas Ele, como diz Paulo lá em Colossenses, Ele nos transportou das trevas para o seu próprio reino. Ele nos recebeu como seus filhos, e aqueles que creem nele, que o receberam, foram então, como disse Paulo lá em Colossenses, foram transportados para o seu reino, para o seu reino de paz, para o seu reino de luz, para o seu reino de amor. Por isso é necessário que todos nós nos arrependamos dos nossos pecados. Nós começamos esta reunião aqui, esse culto que estamos prestando para Deus, sendo motivados a orarmos e a nos arrependermos dos nossos pecados, a confessarmos os nossos pecados. Um pouco antes, aqui na IBD, nós estamos tratando sobre a questão do pecado, como ele de fato é terrível, e como os pecados têm origem no nosso próprio coração. Não é simplesmente uma questão de que o diabo nos faz pecar, porque o diabo não pode fazer nada. Somos nós que decidimos pecar. Somos nós que decidimos ir além daquilo que Deus nos ordenou. Somos nós que desobedecemos voluntariamente a Deus. Ninguém pode simplesmente chegar e dizer assim: eu não queria fazer. Não, se você não quisesse fazer, você não fazia. Mas a questão é que todos nós somos pecadores e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos crer que Jesus é o nosso Salvador. Nós precisamos entregar toda a nossa vida a Ele e depender dEle para viver nesse mundo de trevas, nesse mundo tenebroso. Porque Ele é o único que pode, de fato, dissipar essas trevas do nosso coração. É Ele que pode nos retirar do poder das trevas e nos transportar para o seu reino de luz. Não há salvação fora de Jesus, e ninguém pode fazer o que ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Só Ele pode nos salvar. É por isso que nós precisamos clamar. Você que está aqui, você que está me ouvindo, você precisa clamar por Ele. Você precisa recorrer somente a Ele como o seu Salvador. Você precisa confiar somente nele e na obra que Ele realizou. Porque somente Cristo pode salvar a humanidade. Somente Cristo pode te salvar. Somente Cristo pode te livrar das trevas. Nosso papel aqui como pastores não é te dizer o que você deve fazer para ser salvo. Quais são as obras que você deve realizar para ser salvo? O nosso papel aqui, a nossa missão é dizer para você quem pode te salvar e te motivar a colocar toda a sua confiança naquele que pode te salvar, no único que pode te salvar, que é Jesus. Só Jesus pode te salvar. Somente o brilho da glória de Jesus é que pode abrir os nossos olhos para que
possamos ver a verdade e possamos crer naquilo que as Escrituras dizem. Se você observar o milagre de Jesus lá, quando ele cura um cego de nascença, está lá no capítulo 9, João 9:5, você vai ver que todo o contexto ali daquela cura é maravilhoso, é um dos sinais, inclusive, falando sobre sinais, João, ele apresenta 7 sinais, 7 milagres de Jesus que Jesus realizou, que justamente o identificam como Deus, que reforçam essa declaração de Jesus de que Ele é Deus. E um desses sinais é justamente a cura de um cego de nascença. O que mostra, se a gente, voltando aqui para os nossos estudos da IBD, que toda a raça humana, ela está condenada por causa do pecado. Então, aquele que nasce, todas as pessoas que nascem, ou que nasceram após Adão e Eva, já nascem em pecado. Por quê? Porque Adão e Eva pecaram. E isso ficou como uma herança para toda a humanidade. Então todos já nascem em pecado, todos já nascem na escuridão, fazendo uma associação com esse nosso texto principal aqui, de que Jesus é a luz do mundo. Todos já nascem na escuridão. Quando Jesus cura esse homem cego de nascença, ele está justamente mostrando que aquilo que nós já nascemos, ou na condição que nós já nascemos, Ele é poderoso para reverter isso. Ele é poderoso para arrancar essa deficiência que o pecado trouxe para a nossa alma e nos curar. Ele é o único que pode trazer luz para as nossas vidas. E eu quero pensar aqui em 2 aspectos a respeito, então, de Jesus como luz do mundo. O primeiro é o aspecto ou a consequência de Jesus ser luz sobre aqueles que o rejeitam como Senhor e Salvador. Em João 12:35, Jesus diz que quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O texto diz o seguinte: a luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E o verso 36 ainda, ele continua, crede na luz enquanto a tendes, para que vos torneis filhos da luz. Depois de falar estas coisas, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. Então quem não crê em Jesus está debaixo de um mar de incertezas, de um mar de dúvidas. Como eu disse no início, o mundo em trevas é um mundo de incertezas, é um mundo sem esperança real e verdadeira. Mas aqueles que estão em Cristo não estão nessa mesma condição. Daqui a pouco eu vou falando um pouco mais sobre isso. Mas aqueles que estão nas trevas não sabem se o caminho que estão percorrendo é um caminho seguro, ou se esse caminho vai conduzi-lo a um bom lugar. Não há certeza nisso. Não há certeza. Sem Cristo não há certeza de que aquilo que está sendo feito realmente vai trazer um bom resultado. Como diz Tiago, no capítulo 1, verso 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Se nós pensarmos no Antigo Testamento, quando Deus fala através de Jeremias, ele diz o seguinte, através de Jeremias: eu é que sei o plano que tenho para vós, um plano de paz e não de mal, de vos dar aquilo que o seu coração deseja ou espera. Só Jesus é quem sabe e quem é o caminho para nós chegarmos a um lugar de verdadeira alegria, de verdadeira paz. Ele é quem, em Cristo não há incertezas. Ele é a nossa viva esperança, como diz o apóstolo Pedro lá na sua primeira carta. Então, quem está nas trevas não sabe de fato se o caminho que está percorrendo é seguro ou se esse caminho vai conduzi-lo a um bom lugar. É uma caminhada de temores e de esperanças
incertas, é uma caminhada de puro engano, na verdade. Este mundo sem Cristo anda debaixo de uma falsa luz, né? Como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 14 e 15, ele diz o seguinte ali: e não há de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos de justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras. Então o diabo, ele se disfarça de anjo de luz. E todos aqueles que andam debaixo dessa falsa luz, pensam que estão vivendo na luz, mas na realidade estão vivendo nas trevas. Talvez justamente por isso que Jesus declarou, né? Ou Paulo tenha declarado isso com base no que Jesus disse, né? Cuide para que a luz que há em ti não sejam trevas. Porque se Satanás se disfarça de anjo de luz, e as pessoas vão seguindo por aquilo que ele sugere, então as pessoas estão andando debaixo de uma falsa luz. Pensam que estão na luz, mas estão nas trevas. E na realidade essa é a condição do mundo. O mundo, como as escrituras dizem, o mundo, ele está submerso no maligno, ele jaz no maligno. Ele está enterrado debaixo de um pensamento, de um modo de vida que é sugerido por Satanás. E por conta disso ele está em trevas. Mas para aqueles que estão vivendo nessas trevas, para eles está tudo bem. É como se a vida fosse isso mesmo. Até que vem aqueles que importunam, né? Pensando lá em Atos, né, dos apóstolos, né? Chegaram até nós aqueles que têm importunado toda a terra, né, com essa mensagem do Evangelho. Quando nós chegamos com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da verdade, quando nós vivemos a verdade de Cristo, vivemos a verdade do Evangelho, a luz ou a verdade expõe a mentira e as trevas. Não é à toa que as pessoas odeiam tanto os cristãos, porque os cristãos buscam viver de acordo com o que as Escrituras dizem, e vivendo de acordo com o que as Escrituras dizem, expõe justamente aquilo que é contrário à palavra de Deus. E essa é a condição então do mundo. O mundo está debaixo de uma falsa luz. E esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu quero compartilhar aqui com vocês é sobre os que receberam a Cristo como seu Salvador, como aquele que os livrou da perdição do pecado. Aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador não estão mais debaixo das trevas, não estão mais debaixo de um mar de incertezas e dúvidas, não estão mais vivendo dessa forma. Aqueles que creem em Jesus sabem que o caminho que estão percorrendo é um caminho de perfeita paz, de perfeita harmonia com Deus. A gente não vive mais como aqueles que não creem em Jesus. Nós sabemos que o caminho que nós estamos percorrendo é um caminho seguro, porque é um caminho que o próprio Jesus estabeleceu, e Ele próprio é esse caminho. É uma caminhada perfeita em Cristo. É uma caminhada onde nós de fato vivemos de acordo com aquilo que as Escrituras nos dizem. Isaías, no capítulo 60, no verso 2, diz o seguinte, e aí há um contraste bem intenso, vamos dizer assim, porque ele fala: pois as trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirá os povos. E essa é a condição do mundo hoje. O mundo está coberto pelas trevas e pela escuridão. Os povos, as nações, as sociedades estão debaixo dessa escuridão. Mas a segunda parte do verso 2 diz o seguinte: mas o Senhor resplandecerá sobre ti,
e sobre ti se verá a sua glória. Então mostra um contraste muito grande entre aqueles que estão nas trevas, vivendo na incerteza e na falsa de esperança, ou numa esperança falsa, daqueles que estão em Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo, sobre eles resplandece a luz de Cristo, porque Cristo é a luz dos homens, Cristo é o Salvador, Cristo é o nosso libertador. Então, além do pecado, né? Algumas características de um mundo em trevas é que, primeiro, esse mundo é mau. Esse mundo é mau. O engano é celebrado. O engano, a mentira são celebrados. A mentira, inclusive, é apresentada como verdade, né? O que é chamado de sofismas, né? Aquilo que parece verdade, todo mundo diz que é verdade, mas é uma mentira. Isso é sofismo. A família tradicional, ela é atacada nesse mundo de trevas. Os pais são desrespeitados. A injustiça prevalece. A pobreza e a miséria são explorados, né, como fonte de renda para aqueles que exploram. O sexo é banalizado, né, e principalmente Deus, Ele é completamente desrespeitado. Então, é isso que caracteriza um mundo em trevas, né? Falando de uma forma mais generalizada. Em contraste a tudo isso, o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, do verso 17 até o capítulo 5, verso 21, que eu quero ler com você. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 17 até o capítulo 5, verso 21. Acharam? Diz assim: portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis. Olha o verso 18: obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração, havendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes, neles foste instruídos conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdade, justiça e santidade. Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos.
nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. Vejam o contraste que Paulo vai fazendo aqui. Continuando, verso 11. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Veja que aqui também ele não nos coloca numa posição de neutralidade. Não, tudo bem, eles fazem, eles que se viram lá, eu fico aqui, não vou falar nada. Não, ele está falando, primeiro, de nós condenarmos, não só de nós buscarmos viver uma vida santa, mas condenar a vida impura, o tipo de vida impura. Tudo isso deve ser patente, deve ser claro, e nós precisamos condenar. Nós não podemos simplesmente ficar no muro de neutralidade. É preciso denunciar o pecado, é preciso dizer que o pecado ofende a Deus, e porque ofende a Deus, nos coloca o pecador numa posição de oposição a Ele, e numa posição de condenação. Continuando, verso 12. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escuras, mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejam insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então veja que nesse mundo em trevas, nesse mundo de incertezas, nesse mundo de desesperança, por ter dado justamente as costas para Jesus, ainda é possível nós encontrarmos a luz, porque Jesus é a luz. Nós olhamos ao nosso derredor, como eu citei aqui Isaías 60, o mundo está em trevas. A gente olha para esse mundo e a gente só vê devassidão, a gente só vê podridão, a gente só vê o pecado se proliferando, e as pessoas se satisfazendo no pecado, se satisfazendo numa vida longe de Deus, e a gente, se não olharmos para Cristo, nós temos a tendência de também perdermos a nossa esperança, de perdermos a nossa fé. Mas o que a Bíblia nos mostra é que nós devemos olhar para Cristo, como diz o escritor aos Hebreus. E ao olharmos para Cristo, nós vamos ver a luz. Nós vamos ver a luz. Nesse mundo de trevas, nós vamos ver a luz. Nesse mundo sem esperança, nós vamos ver a esperança. Nesse mundo de incertezas, nós vamos ter a certeza de que o Cristo que morreu na cruz por nós e ressuscitou e hoje está vivo, assentado no mais alto e sublime trono, Ele está cuidando de nós, Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando. Quando olhamos para Ele, nós não vivemos na incerteza do mundo, mas vivemos na esperança de Cristo. Não vivemos debaixo das trevas, debaixo da obscuridade, nós vivemos debaixo da luz. Em João capítulo 11, verso 9, eu já estou terminando, tá? Mas no finalzinho desse verso tem uma expressão muito interessante. Jesus, no capítulo 11, verso 9, ele diz o seguinte: o dia não tem 12 horas, se alguém anda de dia, não tropeça. E olha o finalzinho:
pois vê a luz deste mundo. Quando ele fala a luz deste mundo, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que nesse mundo, que até agora eu estou falando que está em trevas, tem alguma luz? Esse mundo em si tem luz? Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando que ele ainda está nesse mundo agindo, que ele está vivo e que nesse mundo que ele criou, ainda há luz, porque ele é a luz desse mundo, ele é a luz dos homens, ele é aquele que ilumina. Então ele está fazendo com que nós olhemos para ele e não para esse mundo, porque nesse mundo de trevas nós ainda podemos andar na luz, porque ele é luz. Amém? Jesus, por meio do Espírito Santo, ele continua brilhando como um farol nesse mundo, e ainda nós podemos ver a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, como o próprio João diz lá no capítulo 1, verso 14. O Espírito Santo de Deus ainda está agindo nesse mundo de trevas através da igreja, iluminando o coração do seu povo, e por isso nós ainda podemos ver a luz. Por isso ainda há luz nesse mundo, porque o Espírito Santo está agindo, e ele age na igreja, e a igreja então brilha a luz que vem de Cristo. Como eu já citei aqui, né? Você sabe que a lua não tem luz própria, né? Ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Então, conforme o sol projeta a luz sobre ela, né, à noite a gente pode ver o seu brilho, mas não é o brilho dela, é o brilho do sol que refletindo sobre ela. A igreja é da mesma forma. A igreja em si não tem luz, ela é luz por causa da luz de Cristo que está nela. Cristo é a luz da igreja, e por isso a igreja pode iluminar o mundo com a luz verdadeira, porque é o Cristo que faz a sua luz brilhar sobre a igreja. E o próprio Cristo então levanta a igreja para ser esse instrumento através do qual ele brilha a sua luz. Por isso o mundo ainda pode encontrar Cristo. Por isso o mundo ainda pode, quando eu estou falando do mundo aqui, das pessoas do mundo, né? Ainda podem encontrar essa luz, porque essa luz está sendo revelada por Cristo através da sua igreja, que é o seu corpo, através de mim e de você. É por isso que Isaías, no capítulo 2, verso 5, ele diz o seguinte: vinde e andemos na luz do Senhor, ó casa de Jacó. Vinde e andemos na luz do Senhor. E andar na luz, permanecer na luz, é nós mantermos um íntimo relacionamento de fé e obediência a Jesus Cristo, por meio da oração, por meio da leitura e meditação nas Escrituras, e por meio de um convívio saudável com a igreja, que é o corpo de Cristo. E não somente um convívio saudável, mas um convívio constante e produtivo no corpo de Cristo, né? Como algumas vezes o pastor Silvio já falou aqui, né? Deus não nos chamou para nós sermos gerente de banco, né? Para você ficar gerenciando esse banco aí que você está sentado. Não, aqui esse banquinho é meu, essa cadeirinha aqui é minha, então eu vou ficar gerenciando aqui. Deus nos chamou para nós anunciarmos o Evangelho. Então nós temos que ser produtivos, nós temos que, de fato, permitir que o Espírito Santo use as nossas vidas para que o Evangelho seja pregado. Pessoas precisam ouvir acerca desse Evangelho que nós ouvimos um dia e fomos iluminados. Pessoas precisam ser impactadas por essa mensagem. A única mensagem que é realmente transformadora é a mensagem do Evangelho, e esse privilégio foi dado à igreja, de pregar esse Evangelho, foi dado a mim e a você, e nós temos que pregar esse Evangelho, nós temos que anunciar Jesus Cristo. Por isso que o texto nos diz: vinde e andemos, o texto de Isaías 2,5, vinde e andemos na luz do Senhor, e que a gente possa de fato brilhar essa luz, ou permitir que essa luz brilhe em nós e através de nós. O resultado disso tudo é que, mesmo em um mundo que está se aprofundando na escuridão do medo, das incertezas, das ilusões, sem saber para onde vai, o Espírito nos conduzirá
em fé e convicção, nos dando a certeza de que aquele que nos salvou vai à nossa frente, iluminando e mostrando o caminho da salvação. Ele vai à nossa frente. Não é que como se nós tivéssemos uma lanterna e a gente vai ali iluminando o nosso próprio caminho. É Jesus que é a luz do mundo, que brilha sobre nós. Ele vai à frente iluminando o caminho, porque Ele é a luz. O salmista diz isso, que o Senhor vai à nossa frente, né, e Ele guarda a nossa retaguarda. O Senhor vai à nossa frente e guarda a nossa retaguarda. Jesus, Ele não está exigindo de nós, né? Vamos pensar aqui, né, sobre as resoluções de fim de ano e resoluções para o próximo ano, né? Então todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer conquistar coisas e fica, não, no ano que vem eu vou fazer isso, no ano que vem eu vou fazer aquilo, no ano que vem eu vou conquistar, no ano que vem eu vou prosperar, né? E para isso, né, infelizmente alguns líderes religiosos acabam subjugando o povo, dizendo o seguinte: olha, se você quer prosperar, faça um sacrifício, traga uma oferta de sacrifício, porque Deus vai multiplicar 100 vezes aquilo que você ofertar. Não, Jesus não está pedindo nenhum sacrifício para você. Ele não está pedindo nenhum sacrifício financeiro. Não estou dizendo que nós devemos fugir da nossa responsabilidade para com a casa do Senhor, para com a obra de Deus. Nós temos responsabilidades. E essa responsabilidade inclui sim os nossos dízimos e ofertas. E nós precisamos entender que a obra de Deus, ela não se mantém só com oração. Entenda o que eu estou dizendo. Deus nos ordena que a gente sim contribua com a sua obra, contribua financeiramente. E nós temos que ser fiéis ao Senhor. Temos que amar ao Senhor e a sua obra de tal maneira que isso de fato nos leve a ter um coração grato, e expressando essa gratidão também por meio das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Mas não é o seu dízimo e a sua oferta que vai mover a mão de Deus para fazer você prosperar. Isso é manipulação. Você querer que Deus te faça prosperar porque você está dando a sua oferta, o seu dízimo, é uma tentativa inútil de manipular Deus. Deus não é manipulado. Deus, Ele só faz aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. É somente a sua vontade que é feita sobre a terra. Como um ato de gratidão e amor, principalmente amor ao Senhor, nós ofertamos, nós dizimamos, sabendo que não é isso que vai mover o coração de Deus em nosso favor. Porque o que move a mão de Deus em nosso favor é o amor dEle por nós. E Ele já fez isso e decidiu fazer isso antes da criação do mundo. Ele decidiu nos amar antes mesmo de nós o amarmos. Amém? Então Jesus não está pedindo nenhum sacrifício financeiro para que você prospere no próximo ano. Ele te chama, mas para você andar debaixo da sua luz, debaixo da sua palavra, debaixo da sua vontade. Por isso, mais uma vez eu digo, citando Isaías 2:5: vinde e andemos na luz do Senhor. Rapidamente, eu só quero citar uma das consequências para nós aqui, sobre o que representa ou como se reflete na nossa comunhão com os irmãos, o fato de nós estarmos na luz do Senhor. E eu quero citar somente 2 textos aqui, do próprio João, mas na sua primeira carta. João, no capítulo 1, verso 7, ele diz o seguinte: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como então o fato de nós estarmos na luz de Cristo se reflete na nossa comunhão, na vida ou na nossa caminhada com os irmãos? Mais uma vez, 1 João 1,7: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o primeiro reflexo é a nossa comunhão
com os irmãos. A nossa comunhão com Deus vai se refletir na nossa comunhão uns com os outros. Uma comunhão de amor, uma comunhão de cuidado, uma comunhão de verdadeiro interesse pela vida uns dos outros. Eu já disse aqui, né? Há um ditado popular que diz que Deus deu a vida para cada um, para que cada um cuide da sua. É isso que o ditado diz. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que, pelo fato de estarmos em Cristo, nós cuidamos da vida um do outro. Nós devemos sim cuidar da vida um do outro. Nós devemos zelar pela vida um do outro. Nós devemos orar uns pelos outros. Devemos exortar uns aos outros, ensinar uns aos outros. Devemos ter interesse pela vida do nosso irmão, da nossa irmã. Cuidar da vida um do outro faz parte ou reflete a nossa comunhão com Deus. Então, quando um irmão, uma irmã perguntar como você está, não fique, alguns ficam ofendidos, né? Mas por quê? Só porque eu não vim no culto na semana passada, agora está querendo saber da minha vida? Sim, eu quero saber da sua vida, eu quero saber se você está bem, eu quero saber como é que está a sua comunhão com Deus, eu quero saber como eu posso orar por você, como eu posso te ajudar de alguma maneira. Eu quero cuidar da sua vida, sim, porque Cristo nos chama para cuidarmos da vida uns dos outros. No mundo, em trevas, cada um vive a sua própria vida, e se puder passar por cima de você, vai passar. Mas em Cristo, na luz de Cristo, nós não passamos por cima um do outro, nós suportamos uns aos outros. E suportar não é aquela, tá bom, vai. Não é isso. Suportar é você se colocar como um suporte para que a pessoa esteja cada vez mais próxima de Cristo. Isso é cuidar uns dos outros. O segundo texto, aqui da primeira carta de João, é no capítulo 2, versos 9 e 10, onde ele diz o seguinte: aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Olha a incoerência. Não adianta você falar que ama a Deus e odeia o seu irmão. Isso é incoerência. Você está vivendo na ilusão de que está na luz, mas não está. Verso 10: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Amém? Não há comunhão entre os irmãos se nós não andarmos na luz. Por isso, mais uma vez eu quero te dizer, citando o verso 5 de Isaías capítulo 2: vinde, andemos na luz do Senhor. E eu creio que este é o chamado de Deus para nós, não só no próximo ano, mas por toda a nossa vida. Nós devemos andar na luz do Senhor. Amém? Devemos andar na luz do Senhor. Esse é o chamado de Deus para nós. Eu sei que é bem provável que você esteja fazendo muitos planos para o próximo ano. E nós devemos planejar sim, a gente não deve viver, não é como diz a canção, né? Deixa a vida me levar, a não ser que você realmente reconheça que a vida é Cristo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você reconhece que a vida é Cristo, então deixa esta vida te levar, mas não a vida fora de Cristo. Vamos deixar que a luz de Cristo nos guie no próximo ano. E ainda que você tenha muitos planos, submeta todos os seus planos, todos os seus propósitos, tudo ao Senhor. É o que a Bíblia nos ensina. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A Bíblia diz que nós podemos fazer muitos planos, mas a palavra final é de Deus. A Bíblia nos ensina a de fato a submetermos tudo aquilo que nós desejamos a Deus, para que Ele então decida ou nos faça conhecer aquilo que Ele já decidiu por nós e para nós. Como eu disse, Jeremias 29, verso 3. O que Deus diz através de Jeremias? Eu é que sei os planos que tenho para vós. Então por que você vai buscar os seus próprios planos, se os planos de Deus, primeiro, já foram estabelecidos e os planos dele são melhores?
do que os seus. Não dependa dos seus próprios planos. Submeta os seus planos ao Senhor. Se estiver em concordância com aquilo que Ele já planejou para a sua vida, siga em frente. Se não, abandone os seus próprios planos e siga pelo plano que Ele estabeleceu. Ande na luz, não ande nas trevas. Que esse seja o seu propósito principal nesse próximo ano. Andar na luz de Cristo. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com você. Acabei falando muito mais do que eu queria falar. Mas eu quero te convidar a orar nesse instante. E a submeter toda a sua vida a Cristo. E pedir que Ele te traga para essa decisão de andar debaixo da sua luz. Que você não ande em trevas, que você não ande debaixo das orientações e tendências desse mundo, mas que você ande segundo a palavra de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque neste mundo de trevas, nesse mundo onde não há uma esperança viva, nesse mundo de incertezas, nesse mundo obscuro, nesse mundo onde os prognósticos são incertos de fato, o Senhor brilha a tua luz. O Senhor é a luz da nossa vida, o Senhor é a luz dos homens, o Senhor é a luz deste mundo. E nós vimos a tua luz, porque o Senhor se revelou a nós e nos mostrou que antes nós estávamos em trevas, mas agora nós estamos debaixo da tua verdade, debaixo da tua graça, debaixo do teu poder. E nós pedimos ao teu Santo Espírito que nos ajude a tomarmos essa decisão de, como disse o profeta Isaías, no capítulo 2, verso 5, de andarmos na tua luz. Nós queremos aceitar, Pai, este chamado de andarmos na tua luz. E mesmo que o mundo esteja em trevas, nós, ó Pai, viveremos e andaremos debaixo da tua palavra, debaixo da tua verdade, debaixo da tua vontade, porque o Senhor é a luz, o Senhor é a nossa luz. Brilha sobre nós, ó Senhor, brilha sobre nós, ó Pai. E ainda que o mundo venha nos hostilizar, que nós, ó Pai, de fato possamos viver e continuar vivendo segundo a tua palavra, segundo a tua verdade, segundo o teu plano e segundo o teu propósito. Não nos deixe andar na obscuridade, mas que andemos na luz. É isso que eu te peço, em favor da minha vida, em favor da minha família, em favor dos meus irmãos, em favor da tua igreja, Senhor. Não só desta igreja local, mas em favor da tua igreja espalhada no mundo, Deus. Que nos lugares onde a tua igreja, o teu povo é perseguido, Pai, que a tua igreja lá nos lugares onde eles são duramente perseguidos, que o Senhor possa brilhar a tua luz, e que os nossos irmãos possam viver debaixo desta luz, ainda que as perseguições possam parecer que eles estejam debaixo das trevas, mas que a tua palavra possa trazer convicção aos seus corações, de que o Senhor está brilhando sobre eles, de que o Senhor está iluminando a vida deles, e que eles estão andando debaixo da tua verdade. Fortalece os nossos irmãos, ó Pai, fortalece a tua igreja, Pai, nesse próximo ano. Ilumina o nosso entendimento, Senhor. Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento, para que em meio às confusões que são anunciadas, nós, ó Pai, não sejamos envergonhados, nem andemos, ó Senhor, como ovelhas que não têm pastor. Que nós, ó Pai, possamos manter os nossos olhos fixos em Ti. E como disse o salmista, olharam para Ele e foram iluminados, seus rostos não ficaram confundidos. Nós não queremos viver em confusão debaixo da escuridão desse mundo, mas queremos viver de fato esclarecidos, iluminados. É isso que eu te peço, em favor das nossas vidas, em favor da tua igreja. Ajuda-nos a andarmos na tua luz, debaixo da tua luz, em nome de Jesus, amém.